Queridos, abra comigo o livro de Marcos, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 27 a 29. Marcos, capítulo 8. Vamos ler do versículo 27 ao versículo 29. Amém? Todos acharam? O tema dessa noite é: quem dizes que eu sou? Quem dizes que eu sou? Vamos lá então. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus e seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e erguer bem alto assim, junto comigo. Vamos fazer aquela frase que nós fazíamos algum tempo atrás. Senhor, eu estou aqui com a sua palavra em minhas mãos. Eu creio que ela é poderosa, que ela é suficiente para mudar a minha vida. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Fala comigo nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Ó Deus, nós queremos pedir, Deus, nesse momento, que o Teu Santo Espírito esteja, Senhor Deus, à frente das nossas vidas, falando aos nossos corações, abrindo os nossos ouvidos para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, que os nossos corações estejam abertos, preparados para recebermos a porção da Tua palavra. Senhor, que também, em nome de Jesus, que toda ação do diabo em tentar roubar essa palavra dos nossos corações, ou trazer qualquer tipo de situação que nós não venhamos prestar atenção nela, caia por terra agora, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, esse texto, ele queimou em meu coração durante essa semana. Eu tenho certeza que Deus quer falar com cada um de nós através desse texto nessa noite. Amém? Mas antes eu preciso falar do contexto anterior, o contexto antes do que dessa conversa de Jesus. Nós temos ali, um pouquinho antes, a segunda multiplicação dos pães. Ali Jesus, mais uma vez, demonstra a sua misericórdia, o seu cuidado com todas aquelas pessoas famintas que estavam atrás dele naquele monte. E aqui eu já aprendo um princípio: Jesus se preocupa com você, Jesus quer alimentar, Jesus quer cuidar de você. Mas sobretudo nós vemos nessa multiplicação de pães, Jesus demonstrando o seu poder para multiplicar os pães. E outro princípio que todos nós sabemos é que Deus tem poder para mudar as coisas. Através da sua palavra Ele traz à existência aquilo que não existe. Deus pode mudar as nossas situações, as nossas vidas. Após essa multiplicação dos pães, nós temos ali então Jesus falando sobre os fermentos dos fariseus. Jesus estava dizendo assim: olha, os fariseus, tome cuidado com eles, porque eles estão aqui apenas para ver sinais, apenas para ver se eu faço alguma coisa errada, apenas para ver milagres. Irmãos, e aqui eu também aprendo mais uma coisa: se você busca Jesus apenas para ver sinais, apenas para receber milagres, a sua salvação está comprometida. Nós não devemos correr atrás de sinais e milagres. A palavra do Senhor diz, meus irmãos, lá em Marcos capítulo 16, versículo 17, que os sinais seguirão aqueles que crerem. Você não precisa se aproximar de Jesus por isso.
Sinais e milagres são consequências de uma fé viva, de uma vida com Deus. Isso vai acontecer na sua vida, se você se aproximar de Deus. Após isso, então, Jesus ele vai até Betsaida e ele cura um cego. Jesus ele restabelece a visão daquele homem à vista de todas as pessoas. E então esses 3 textos nos mostram que dia a dia, notoriamente, Jesus ia crescendo, as pessoas, a multidão perseguia pelo caminho, o apertava, as pessoas perguntavam e discutiam sobre quem era esse Jesus. Alguns diziam que conhecia sua família. Lá em Mateus capítulo 13, alguém disse o seguinte: olha, não é este o filho do carpinteiro? Alguém conhecia ele. O nome da sua mãe não é Maria? O dos seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem as suas irmãs, todas elas, junto conosco? Alguém dizia que conhecia Jesus. Outros achavam que ele era a reencarnação de João Batista, o decapitado por Herodes. Nessa mesma época, João Batista era contemporâneo de Jesus, foi ele que batizou Jesus. E algumas pessoas achavam então que Jesus era o João Batista reencarnado. Outros deram a ele o status de profeta, dizendo ser ele o próprio Elias que havia ressurgido das cinzas. Vocês conhecem a história de Elias, lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, diz que Elias e Eliseu estavam conversando a caminho, e veio de repente, apareceu uma carruagem de fogo, e um puxado por cavalo de fogo, e separou Elias de Eliseu, e Elias foi levado aos céus, e nunca mais foi visto. Havia uma profecia que Elias retornaria. Lá em Malaquias capítulo 4, versículo 5 diz que: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande, terrível dia do Senhor. E muitas pessoas, por conta disso, achavam que Jesus era Elias. Essa profecia de Malaquias ela foi proferida há 450 anos antes de Cristo. E sim, então muitas pessoas estavam dizendo que Jesus era o profeta Elias. O próprio Senhor Jesus, ele validou essa profecia de Malaquias, dizendo em Mateus 17, versículo 11, olha, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas ele disse também que ele não era Elias. Ele deixou claro no versículo 12, irmãos, que Elias já tinha vindo, e eles não reconheceram Elias, não fizeram caso dele, maltrataram ele como haveriam de maltratar o Filho do Homem. Isso Jesus estava dizendo sobre João Batista. Enfim, irmãos, havia uma curiosidade acerca de quem era esse homem que fazia grandes milagres. Quem era esse homem que ousava bater de frente contra o sistema religioso opressor daquela época? Quem era esse homem que curava no sábado? Quem era esse homem que não fazia acepção de pessoas? Quem era esse homem que atendia aos pedidos dos pecadores? Quem era ele? A curiosidade estava na vida de todas aquelas pessoas. A curiosidade e as perguntas foram surgindo a respeito da vida de Jesus. E eu acredito, queridos irmãos, que essa curiosidade é normal nas pessoas, é normal no ser humano. Não foi a primeira vez que um homem quis saber quem era Deus e não há de ser a última. Por exemplo, em Êxodo capítulo 3, versículo 13, Moisés, quando estava na presença de Deus, no meio do deserto, no meio daquela sarça ardente, ele chegou na presença de Deus e recebeu uma missão para libertar o povo do Egito, mas ele disse: Senhor, quem direis que me enviou? Ou seja, quem tu és para dizer que eu vou livrar o povo do Egito? E Deus diz: olha, diga ao povo que o eu sou, o grande eu sou, te enviou. E sob posse dessa informação, Moisés vai até o Egito cumprir a sua missão, porque ele soube quem era Deus. Quão importante é saber quem é Deus, irmãos. Eu lembrei essa semana de um livro que eu li chamado O Contrabandista de Deus. Esse livro conta a história do irmão André. Ele é o fundador da missão Portas Abertas. Você pode ir lá no site, você vê Portas Abertas, www.portasabertas.com.br, você vai ver a história desses missionários. E ele conta a história do irmão André, que no período da Guerra Fria, Deus manda ele atravessar a fronteira da Rússia
onde na época era conhecido como União Soviética, com o seu Fusca cheio, entupido de Bíblias, para que ele entregasse ao povo soviético, porque o povo estava sedento pela palavra de Deus. E ele pega então o seu Fusquinha, enche de Bíblias o máximo que pode, e ele tenta pegar caminhos alternativos para fugir da fiscalização. Mas bem perto da fronteira, ele se depara com um posto militar soviético, e ele faz ali uma oração rápida, pedindo a misericórdia de Deus, que o livrasse da prisão ou da morte iminente. E ele escuta uma voz do seu coração, que era Deus, dizendo: olha, faz o seguinte, abre todo o Fusquinha, mostra todas as Bíblias que estão escondidas, levanta o banco, mostra tudo para esse militar. E na hora ele pensou: não, essa voz deve ser do diabo. E Deus: que diabo? O que, rapaz? Sou eu? Você não me conhece? Sou eu, faço o que eu estou mandando. E o militar então para aquele homem, pede a sua identificação e pergunta o que ele foi fazer ali. Ele diz: olha, eu vim entregar aqui umas encomendas, alguns produtos. E Deus dizendo: abre e mostra todas as Bíblias para ele. E ele ali, morrendo de medo, mas obedecendo, com a convicção de que nunca mais haveria de ver seus familiares e seus amigos, ele levanta o capô, levanta os bancos e deixa tudo exposto às Bíblias. O militar olha para aquelas Bíblias, olha para ele, olha para as Bíblias e sai correndo e vai com um semblante assustado, vai correndo até o posto e volta correndo, entrega a sua identificação e seu visto de entrada e diz: corre, antes de que essas frutas e verduras estraguem. Esse é o nosso Deus. Mas esse irmão André sabia quem era esse Deus. Ele já tinha tido experiências. Como é importante saber quem Deus é. Outro exemplo importante, meus irmãos, está contido em João capítulo 1, 19 a 22, onde perguntaram a João Batista se ele era o Cristo. Ele diz: não, eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Perguntaram: então você é Elias? Não, também não sou. Então diga quem você é, para que eu possa ir e falar a respeito de você, daqueles que me enviaram. Outra situação que nós temos de Pilatos. Pilatos, lá em Mateus capítulo 27, versículo 11, teve a curiosidade e perguntou para Jesus: você é o rei dos judeus? Ele respondeu: tu dizes. E agora nesse texto, meus irmãos, que nós estamos lendo, o texto principal de Marcos, o próprio Jesus, ele levanta a questão no meio de seus discípulos sobre ele mesmo e pergunta: quem dizes que eu sou? Qual seria a reação, queridos irmãos, de você, se Cristo Jesus dessa noite materializasse aqui nesse local e perguntasse: fulano, quem você diz que eu sou? Qual seria a sua reação se Jesus perguntasse isso para você? Eu quero dizer a você, meu caro ouvinte, que o seu cristianismo está nas mãos dessa resposta. E ela não pode ser respondida apenas com um entendimento humano. Ela não pode ser respondida apenas de uma forma teológica ou doutrinária. Ela só pode ser respondida sob a revelação do Espírito Santo de Deus. Apenas aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, que tiveram seus corações alcançados por esse amor imensurável, tiveram seus olhos abertos, conseguirão responder essa pergunta. E Pedro acertou em cheio. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então, em Mateus 16, 17, ele diz: olha, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado pela carne e sangue, guarde bem, carne e sangue, mas por meu Pai que está no céu. Infelizmente, queridos irmãos, muitos líderes têm respondido e ensinado as suas ovelhas erroneamente, pois respondem religiosamente essa pergunta e apresentam um Jesus, entre aspas, sob a ótica da carne e do sangue. Qual será que foi o motivo de Jesus, da pergunta de Jesus? Será que Jesus estava preocupado com a sua reputação? Jesus não estava preocupado com a sua reputação. Não foi por isso que ele perguntou, não foi por isso que ele abriu um diálogo com os seus discípulos. O que Jesus queria saber é se a fé daqueles homens estava firmada e embaladas naquilo que os outros criam. Se a fé deles estava firmada apenas em crenças,
ou se a fé deles estava sustentada e firmada por aquilo que eles observavam dia a dia, na intimidade, na caminhada com Ele. Uma fé autêntica, uma fé verdadeira, uma fé voluntária, uma fé sacrificial, que só enxergam aqueles que andam perto de Deus. Somente aqueles que caminham lado a lado com o Mestre, queridos irmãos, que observam diariamente os passos do Mestre, é que possuem condições de responder essa pergunta. É no ambiente da intimidade com Cristo que os nossos olhos estão sendo descortinados, vão sendo descortinados para tão grande revelação. É no ambiente da intimidade que conhecemos os segredos de Deus. A palavra do Senhor, no Salmo 25:14, diz que o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os dará a conhecer a sua aliança. Numa outra tradução diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. É nesse ambiente de contrição, é nesse ambiente de intimidade que encontramos a cura para a nossa visão distorcida de Deus. É nesse ambiente de renúncia que temos as nossas mentes transformadas pelo poder de Deus. É nesse ambiente de comunhão, queridos irmãos, que nós somos livres da carne e do sangue. E todos que entram por esse caminho de busca serão recompensados. A palavra do Senhor diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Pastor, quer dizer então que é interessante, é importante saber quem é Cristo? Sim, é muito importante. Eu diria que é essencial para a sua conduta cristã. Saber quem é Cristo realmente te manterá no caminho estreito. Saber quem é Cristo te ajudará na escolha entre o bem e o mal, te ajudará na escolha entre o bom e a vontade de Deus, te livrará do engano. É comum, queridos irmãos, hoje vermos pessoas sendo enganadas, servindo a outros deuses, achando que está servindo a Deus. É comum encontrarmos pessoas dentro das nossas comunidades que frequentam há anos a igreja, mas de igual modo há anos continuam sendo as mesmas pessoas, sem mudanças verdadeiras em suas vidas. Tem sido cada vez mais comum em nossas comunidades encontrarmos pessoas vivendo a hipocrisia da religião, baseando a sua vida no que pode e que não pode, sem nunca experimentarem a graça do Evangelho. Muitas igrejas hoje, meus irmãos, estão experimentando um Cristo, entre aspas, revelado pela carne e pelo sangue. Um evangelho prostituído, carente da revelação espiritual genuína do céu. Um evangelho frio, um evangelho sem amor a si e ao próximo e a Deus, um evangelho sem sacrifício, um evangelho sem fé. A pergunta de Jesus continua ecoando hoje em nossas vidas: quem dizes que eu sou? Quem você diz que é Cristo? E eu quero responder essa pergunta de forma inversa. Eu vou dizer quem é e o que não é esse Cristo. Primeira coisa, eu quero dizer que esse Cristo, ele não é um Cristo milagreiro. Tem muita gente indo para Deus, se relacionando com Jesus como se ele fosse um guru, que sempre está disposto a mudar a vida, a situação de uma pessoa. Viva a tua vida como você quiser, não dê satisfação a ninguém, mas quando as coisas apertarem, quando sobrevier uma desgraça, uma doença na sua vida, você vai até Jesus que Ele vai curar você. Gaste o seu dinheiro, o suor do seu trabalho de maneira exagerada, dissolutamente, perdendo tudo que você tem, tudo que você conquistou, mas daí você vai a Jesus e Ele te ajuda. Num passe de mágica, você é só fazer uma campanha, é só passar pelo corredor da bênção e está tudo certo. Viva na farra, na gandaia, separe do seu marido, separe da sua esposa, e quando você se der conta que perdeu tudo demais, perdeu sua família e tudo de mais precioso, corra até Jesus que Ele vai então restituir a sua família. Esse é o Cristo milagreiro que a carne e o sangue têm revelado. Esse é o tipo de cristianismo que tem se pregado aí fora, onde muitos incautos têm trilhado o caminho da mentira. Jesus, queridos irmãos, Ele não veio para mudar a sua vida para melhor, irmão. Ele não veio deixar você sossegado
Ele não vem socorrer você dos problemas que você mesmo se colocou por conta de uma desobediência. Jesus não é um milagreiro. Ele não é a sua carta na manga. Ele veio a esse mundo para trazer o pecador ao arrependimento. É isso que a palavra do Senhor diz em Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. Ele veio buscar o perdido. Em Lucas capítulo 19, versículo 10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele morreu por todos, para que todos que vivam, não vivam mais para si mesmos, mas vivam para Deus. Tem muito cristãos achando que a igreja é lugar de ganhar bênçãos materiais, a igreja é lugar de conseguir uma promoção no emprego, de passar um concurso, de comprar uma casa, de arranjar uma esposa, um esposo. Ei, irmão, acorda, querido. Se você pensa assim, você está cultuando um Deus errado. Essas coisas podem acontecer e acontecem, mas Jesus, o Filho do Deus vivo, é aquele que requer de você renúncia, que requer de você mudança de postura, posicionamento, uma entrega total. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina na segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 15, onde ele diz: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Se as suas orações se transformaram em apenas em pedir, dai-me, é bem provável que você está cultuando e seguindo esse Jesus segundo a carne e o sangue. Nós devemos buscar, queridos irmãos, a face de Deus, não as suas mãos. Nós devemos buscar, queridos irmãos, cultuar a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode fazer em nossas vidas. Esse Deus, esse Jesus não é um Jesus milagreiro, como tem se apresentado aí. Em segundo lugar, esse Jesus não é omisso. O Deus revelado pela carne e sangue é um Deus omisso. É como que se ele não se importasse em cumprir a sua palavra, não se importasse com aquilo que ele fala. É esse tipo de relacionamento que muitas pessoas procuram aproximar-se desse Deus verdadeiro. Para muitos, queridos irmãos, os mandamentos de Deus não passam de regras que perderam o seu valor à medida que os anos foram passando. E é por isso que vemos muita gente se denominada cristãos, mas que em sua prática destoam completamente da prática e da ética do verdadeiro cristianismo. Jesus é bem claro, meus irmãos, lá em João capítulo 14, versículo 15, ele diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. As pessoas têm relativizado a palavra de Deus e têm vivido conforme aquilo que elas acreditam que é correto, conforme aquilo que elas pensam que é a sua tradição e é certa. E é por isso que muita gente cristã tem defendido certos assuntos, abordado certos assuntos que não tem como o cristianismo se encaixar. Eles concordam, defendem o aborto, defendem o homossexualismo como algo natural ou cultural, defendem o divórcio, defendem a poligamia. Semana passada eu li uma reportagem que lá no Rio Grande do Sul, um trio, um homem e duas mulheres, entraram com um recurso para que eles podem casar, os três. E é comum nós vemos cristãos dizendo: que legal, que bonito isso. Tá certo, é o momento da vida. É comum, queridos irmãos, nós vemos pessoas separar trabalho profissional da vida cristã. Então lá ele pode participar da roda dos seus amigos, falar o que tem que falar. Lá ela pode sair com o chefe, lá ele pode fazer as suas falcatruas, seus cambalachos, porque ali é um ambiente de serviço, não é a igreja. Só que o Deus verdadeiro, ele de maneira nenhuma, ele é omisso, pelo contrário, meus irmãos. A palavra do Senhor diz que esse Deus é um Deus zeloso. Na 1:2 diz: o Senhor é um Deus zeloso. Ainda em Deuteronômio capítulo 4, 24 diz: pois Jeová, o teu Deus, é fogo consumidor, é um Deus
zeloso. O Deus verdadeiro, meus irmãos, Ele é diligente no cumprir a sua palavra. Aqueles que o têm por omisso sofrerão o castigo por serem tão incautos. Deus cobrará de cada um as suas atitudes e Ele cumprirá cabalmente a sua palavra. Jeremias capítulo 1, versículo 22 diz que esse Deus, Ele vela pela sua palavra. Ele vela pela sua palavra. E muitas pessoas o têm tido como gracioso. Deus é misericordioso, Deus é gracioso. E Ele é mesmo, meus irmãos. Aliás, se estamos aqui, é porque as misericórdias do Senhor foram poderosas em nossas vidas e nos trouxe até aqui. Se estamos vivos hoje, é porque a misericórdia e a graça do Senhor nos alcançou. Ele é misericordioso, mas Ele também é fogo consumidor, e não se pode escarnecer desse Deus. O apóstolo Paulo, o maior anunciador da graça de Deus, olhando para a vida da igreja da Galácia e vendo a atitude e o pecado deles contra Deus, tendo Deus por omisso, ele foi muito forte e disse: olha, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Muitos cristãos, por seguirem esse Jesus revelado pela carne e sangue, acabam se omitindo dos seus deveres cristãos, não se engajam na obra de Deus, se satisfazem apenas por serem espectadores, e assim vão tornando-se omissos no seu chamado, negligentes, descuidados das coisas de Deus, apáticos da sua fé. A apatia toma conta da sua mente, do seu coração, e é por isso que o apóstolo Paulo, ele fala em Romanos, dizendo o seguinte: irmãos, no zelo não sejais remiss, e no espírito sede fervorosos. Servir ao Senhor, esse Deus não é omisso. Como diz algumas pessoas, uma hora o boleto chega, e todos nós vamos ter que pagar esse boleto. Em terceiro lugar, meus irmãos, esse Deus, Ele não está morto. Aleluia. O Deus verdadeiro está vivo. E essa foi a verdade que Pedro encontrou. A palavra do Senhor em Mateus 16, versículo 16 diz que Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O nosso Deus está vivo. Ele foi crucificado, Ele foi morto, mas ao terceiro dia Ele ressurgiu e reina para todos sempre. Aleluia, amém? Então, queridos irmãos, por que, meu querido irmão, minha querida irmã, você vive como se Ele estivesse morto? Por que você vive como se Ele estivesse tão distante? Se Ele está vivo, por que você não o busca com sinceridade do seu coração? Por que você não se posiciona contra esse pecado que está matando a sua vida espiritual? Por que você não insiste em controlar a sua vida, que não pertence a você, mas pertence a Ele? Por que você insiste em permanecer na religiosidade que vai matar a sua vida, vai matar a sua família? Até quando você vai usar essa máscara? É incrível como muitos de nós cristãos não acreditamos naquilo que falamos que cremos. Falamos que cremos num Deus vivo, falamos que cremos num Deus que nos ama, que nos ajuda, que nos fortalece, mas no menor sinal de algo errado em nossas vidas, nos desesperamos, desconfiamos de Deus, achamos que Ele não nos ama mais, que nos abandonou. É incrível como essa geração está alheia a esse Deus vivo. A superficialidade é a marca dessa geração. A carne e o sangue têm comandado a visão do reino de Deus de muitos cristãos, tem maculado o coração de muitos cristãos. Falamos de um Deus vivo, mas nos comportamos como se Ele estivesse morto. Há um tempo atrás eu ouvi uma ilustração
que dizia que uma família morava no campo e os tempos eram difíceis, de muita seca. Os campos estavam sendo fustigados pelo calor, as plantações morrendo e aquela família passando necessidade. E a família então se reúne para orar, pai, mãe e a filhinha. E oraram pedindo Deus chuva. E após acabar de ter orado, todos foram saindo, pois tinham um compromisso. E ao sair de casa, a menina pegou um guarda-chuva. E os pais, naquele momento, riram da menina e perguntaram: filha, para que você vai precisar disso? E ela diz: pai, nós não acabamos de orar a Deus pedindo chuva? Nós muitas vezes somos esses pais. As nossas orações não passam de palavras lançadas ao ar, sem valor, sem poder, sem alcance. Não porque Deus não faz, irmãos, mas porque nós não acreditamos no que estamos orando. É por isso que em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois para se chegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele exista e que recompensa aqueles que o procuram. O nosso Deus está vivo, irmãos, e Ele está aqui agora. Ele quer mudar a minha vida, a sua vida completamente. Ele quer mudar a sua visão. Ele quer que você pare de crer num Deus revelado pela carne e sangue e que você comece a crer num Deus verdadeiro que está vivo. Mas você precisa ter fé. A palavra de Deus diz que pela fé, na palavra de Deus, Noé foi avisado a respeito de acontecimentos imprevistos, imprevisíveis, e cheio de temor, construiu uma arca para salvar a sua família. E pela fé então ele condenou todo mundo e se tornou herdeiro da justificação mediante a fé. Pela fé, Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, saiu e foi para um lugar que é onde ele haveria de conhecer. E lá junto morou em tendas, e Jacó e Isaac foi co-herdeiro com ele nessa promessa. Pela fé, a própria Sara cobrou vigor para conceber. Apesar da sua idade avançada, ela acreditou na fidelidade daquele que lhe havia prometido. E assim, de um só homem, quase morto, nasceu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, tão inumerável como a areia da praia do mar. Pela fé. Eu não sei como você está, querido irmão, mas eu sei que muitas vezes nós somos esses pais que proclamam uma coisa com a boca, mas os nossos corações estão distantes. E nessa noite Deus quer dizer para mim e para você que Ele é um Deus vivo e nós temos que caminhar pela fé. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Tem misericórdia de nós, Deus, que quando nós, ó Pai, caminhamos segundo a esse Cristo revelado segundo a carne e sangue, e não segundo ao Teu Santo Espírito. Que nós possamos, ó Pai, nos atentar no dia a dia, na nossa caminhada contigo, que o Senhor é um Deus vivo, o Senhor vela pela Sua palavra, o Senhor espera de nós posicionamento, espera de nós, ó Pai, a obediência, espera de nós, Senhor Deus, um sacrifício, uma renúncia. Ajuda-nos, ó Pai. Não queremos ser, Senhor Deus, como a maioria que vai andando e caminhando atrás de outros. Nós queremos atrás de Ti apenas, ó Deus. Ajuda-nos, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que o Senhor faça com que a fé que o Senhor colocou em nós, ela possa, Senhor Deus, crescer mais e mais e mais a cada dia, Deus, levando-nos à obediência, a experimentar as coisas sobrenaturais, de forma que o Senhor seja engrandecido através das nossas vidas. É isso que eu lhe peço, Deus, e eu agradeço nessa noite pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém?